Oi, gente! Voltei de novo aqui para continuar o assunto do vídeo passado. Se você é novo por aqui, eu postei um vídeo falando um pouquinho sobre as criaturas mitológicas japonesas no entretenimento e eu introduzi falando do Tengu, as suas origens, algumas das suas características. E no vídeo de hoje eu vou continuar falando sobre ele, mas eu vou falar como que foi essa mudança dele do passado até como ele aparece hoje em dia, né, nos animes e mangás. Então, entrando na parte das mudanças, talvez você me pergunte: Tá, Marina, mas quando que o Tengu começou a ser usado como produto de entretenimento no Japão? Porque até agora parecia que ele era só um meio de incomodar as pessoas, importunar monges que se desviavam do caminho. Por que é que ele virou um produto? Pois bem, ele começou a ser usado para o público ali pelo período Heian, porque lembra da obra Konjaku Monogatari que eu falei no vídeo passado, que era uma coletânea de contos? Então, foi nessa coletânea que essas histórias começaram a ser eternizadas. Então, já tinha outros livros antes, como o Kojiki e o Nihon Shoki, mas com o Konjaku Monogatari em si, começou a ter essa literatura escrita. Porque até então, até tinha escritos antes, mas era mais uma literatura oral contando as histórias, né? Então foi a partir daí que começou de fato a ficar presente efetivamente dentro da cultura japonesa. E vale lembrar que quando eu falo público, eu não tô falando a galera do dia a dia. Não, nesse período é a galera nobre, quem sabia ler, quem sabia escrever. Então foi um tipo de entretenimento, por assim dizer, que não era aberto a todo mundo. Então foquemos que o público era aqui bem restrito. Continuando. Então, a partir do século XII, o Tengu não aparecia apenas mais como um espírito das montanhas ou um cometa, mas também como manifestações dos conceitos budistas de demoníaco ou mal, como no conto, calma que eu preciso ler, sobre uma mulher assombrada por um Tengu que visita a morada de Ninsho, o eminente monge do templo Butsugenji. Que nessa história, a mulher é possuída por um Tengu. Tá, pera, como assim possuída por um Tengu? Então, uma mulher nessa história vai ter o seu corpo possuído por um Tengu. Pensa naquela lógica ocidental, possuída que você tem seu corpo controlado e tudo mais? É nesse sentido. Esse Tengu, ele estava sobrevoando o local onde existia um templo que tinham monges que praticavam e estudavam os preceitos budistas. Novamente, o intuito do Tengu era conseguir atrapalhar e era talvez conseguir desviar os monges da linha de Buda. Porém, o tiro saiu pela culatra, porque ele acabou ficando preso ao corpo dessa mulher. Então, na história, ele inclusive mostra até essa mulher com uma força sobre-humana, que seria essa força justamente do Tengu, que é uma característica deles. Na verdade, como ele ficou preso, ele queria ajuda para se libertar, porque ele até comenta que as asas dele estavam todas quebradas e ele queria ir embora. Isso foi interessante porque, assim, teoricamente é uma história em que o malzinho tentou ganhar vantagem, mas no fim deu errado e o bem prevaleceu, que foi o Tengu não conseguindo atingir o seu objetivo de atrapalhar os monges, né? Já entre os séculos 13 e 18, os Tengus começaram a aparecer disfarçados de Yamabushi. Lembra que eu falei no vídeo passado que era esse aqui? Que eram monges que se retiravam para as montanhas para poder viver no caminho da iluminação de Buda? Então, como eles. E foi a partir daí que criou realmente o estereótipo das vestimentas, que o Tengu vai aparecer lá para frente. É nesse período também que vai ser enfatizada essa associação do Tengu com as artes marciais e, consequentemente, esse poder sobre-humano que eles tinham. E a partir daí que vai aparecer o Sojobu, que era o rei Tengu, ensinando Minamoto no Yoshitsune, que é um samurai muito importante para a história do Japão. E à medida que eles vão se tornando com essa imagem mais humana, as histórias associando eles às montanhas foram surgindo, podendo o Tengu ser bom ou mal. E agora também, os objetivos, eles ampliaram um pouco. Então não era mais só incomodar aquele monge que foge do caminho de iluminação de Buda. Agora era perturbar a humanidade de modo geral, causando intrigas, principalmente na questão de guerras, né?
E de acordo com o Haruko Wakabayashi, o Tengo não era mais simplesmente uma criatura imaginária do mundo de ficção, mas um símbolo de como era visto o mal dentro da sociedade. E ao mesmo tempo uma ferramenta retórica para legitimar e organizar essa ordem social. Dá para perceber já aqui que ele vai mudando a sua função dentro da sociedade conforme o meio precisa. Isso é uma coisa muito característica não só dentro do Tengo, como vai aparecer também no histórico do Oni. Inclusive, ali pelo século XIV, esses Tengos começaram a aparecer também nas peças de teatro no, que é um tipo de teatro, é um tipo de teatro clássico japonês em que ele combina música, poesia e canto. Tem a peça chamada Zegaibo, que ela foi inspirada no Konjaku Monogatari e também no Zegaibo Emaki, que seria um rolo de imagem da história do Zegaibo. E agora ele não vai só representar a característica típica de grandes poderes do Tengo, habilidade de voo, mas também um pouco da personalidade. Então aqui a gente vai ver um Tengo bem arrogante. Esse personagem, o Zegaibo, ele era o líder Tengo da China. E ele estaria sobrevoando ali pelo Japão e se vangloriando porque ele conseguiu atrair mais pessoas presunçosas para o seu reino maligno e sombrio. Porém, quando ele ouve que o Dharma de Buda está florescendo ali na região, ele fala: não vai não, vou atrapalhar, onde já se viu? Então ele vai até o lugar para tentar atrapalhar. Só que os deuses que estão lá derrubam o Tengo durante o voo dele. O que é uma coisa muito difícil, porque o Tengo, por natureza, ele é muito bom com essa habilidade de voo. Então, como ele não consegue atrapalhar, ele admite sua derrota e fala que nem ele, sendo um Tengo poderoso, conseguiu atrapalhar perante o poder dos ensinamentos de Buda e toda a parte ali da religião. Tem uma outra peça também, que é o Kurama Tengo, que aqui é legal. Lembra que eu comentei que tem o Rei Tengo, o Sojobo, que teria que ensinado Minamoto no Yoshitsune? Então, resumo da ópera, o Rei Tengo, ele tá descrito como Grande Tengo, que é um jeito que eles usavam para falar também e se referir ao Sojobo. Basicamente, essa criança encontra esse Rei Tengo, que ele tá disfarçado de monge, diz que ele é o Grande Tengo, e ele vai ensinar essa criança a arte da espada. E o que é legal é que não só aparece o Rei Tengo, mas também aparece o Shotengo. Porque ele comenta em determinado momento que existe um Konoha Tengo, que é com quem essa criança ia treinar a arte da espada, né? Que no fim dele não treina, porque ele se segurou porque o mestre falou que não podia. Enfim. E o que é legal também nessa história é que não vai aparecer só o Daitengo. Aparece também o outro tipo, que é o Shotengo. Na verdade, na história é descrito Konoha Tengo. O Konoha Tengo seria um Tengo que não desenvolveu habilidades suficientes e por isso que ele não é tão superior assim. Então ele aparece como subalterno do Daitengo. E esse Konoha Tengo, ele é um tipo de Shotengo. Então eu achei muito legal quando eu li, porque apareceram vários tipos dentro de uma história só e ainda remetendo ao Minamoto no Yoshitsune, que é muito importante para a história do Japão. E aqui, o que é legal justamente é que você tá vendo essa outra faceta, né, do Tengo. Na história anterior, tava vendo a arrogância dele. Nessa não, tá mostrando essa parte do combate, essa parte de luta, de artes marciais, que ele é realmente muito característico. Chegando no período da atualidade, vocês vão ver que ainda tá muito presente. Falando em atualidade, finalmente chegamos! Estamos na era dos animes, na era dos mangás. Pois bem, eu trouxe 2 animes para vocês. Kami-sama Hajime Mashita e Kakuryo no Yadomeshi. Começando pelo Kami-sama Hajime Mashita. Temos essa criatura que se chama Kurama. Ele é um dos Tengos que aparece na história. Dá pra perceber que ele tem todo uma vibe mais roqueira, porque na verdade ele é uma estrela da música pop nesse anime. E as asas dele justamente contribuem para esse look de anjo caído, que é o que ele usa na fama dele. E o que é interessante, se você olhar os olhos dele, tem essa, como se fosse uma maquiagem mais escura. Eu não sei se é maquiagem ou se é uma marca específica do Tengo, no sentido de, como ele é um Shotengo, então talvez para ajudar a lembrar essa ideia de corvo, essa maquiagem mais preta, porque não é só nele que vai aparecer, tem mais personagens que aparecem.
mas não é dito, ele é tal tipo de Tengu. Então por isso que, analisando, pegando essas informações jogadas nas entrelinhas, eu considerei que ele fosse um Shotengo. Ele também usa essas roupas mais punks, que é realmente para fazer essa construção do personagem. E ele tem uma personalidade um pouco carrancuda, que eu acho que é no sentido de buscar um pouquinho desse histórico, que ele era um meio arrogante no passado, né? Eu digo os outros Tengos. Tanto que ele perturba a coitada da protagonista, né? E o que é engraçado é que a protagonista está responsável por um templo nesse anime. Então, não necessariamente que tá parecendo que ele quer acabar com os preceitos budistas e atrapalhar tudo, mas ele tá importunando ela, que teoricamente é a guardiã de um templo. Vai dizer se não tem similaridade com o passado? Vai dizer. Inclusive, ele é filho do Rei Tengu, porque sim, também temos um Rei Tengu nessa história. Tem tudo nessa vida nesse anime, gente. É maravilhoso pra quem tá estudando Tengu. Falando do Rei Tengu, acho que eu até mostrei no vídeo passado no início. Ele é muito fofo, gente. Ele é muito fofo. Ele parece muito senhorzinho simpático, sabe? E uma coisa que é engraçada, porque quando eu tava olhando as imagens do Tengu nos livros, que aparecia a versão antiga, no geral eu via asa branca e também tinha asa preta. Foi em geral que eu achei, né? Aí tem os de pele vermelha e tem os de pele branca. Esse Tengu tem uma asa dourada. Uma asa dourada. Vai dizer que não é maravilhoso? Então, tiveram essas mudanças assim, não sei por que mudaram exatamente, não vou mentir. Talvez ser mais espiritualizado, talvez ele ter mais poderes, a ideia de colocar um douradinho, porque dourado é importante, né? Quando você vê as coisas, as coisinhas brilhando assim, normalmente é importante. Não sei. Em todo caso, ele é realmente bem o estereótipo de antigamente, com a parte do nariz comprido, toda a roupinha parecida com Yamabushi, as asas grandes. Ele só é realmente muito simpático, ele é um senhor, ele realmente é como se fosse um Tengu vovô fofo. E essa parte da personalidade, então, teve realmente bastante diferença do passado. E o que é interessante também nesse anime é que existe uma vila Tengu, localizada onde? Aonde? Nas montanhas. Olha só, se não é que nem o antigo. Então, eles são localizados na montanha e realmente é toda uma vila, onde tem Tengus miniaturas, tem Tenguinhos, que são esses aqui, que são as crianças Tengu. Então você vai ver eles com toda a roupinha dos Yamabushi. E não só isso, eles também treinam artes marciais desde pequenos. Então você vai ver as crianças com um bastãozinho assim, nas costas atrás. E o chefe dessa vila, atualmente, porque deu uns problemas com o Rei Tengu, é essa pessoa aqui, que é o Shinjiro. E dá pra ver que ele também tem o estereótipo de Tengu carrancudo. Ele tem essa maquiagem, que eu não sei se é maquiagem ou se é traço genético, igual ao do Kurama, então que pode ajudar a simbolizar que seria um Shotengu. Mas a roupa dele é diferente. Só que é diferente, mas ainda é relacionado, porque ele tá com essa túnica e ele tem esse colar de contas que é remetido ao budismo. Então é bem interessante. E ele também tem o de praxe, né? As asas grandes, pretas, e também a habilidade com artes marciais. E por último, mas definitivamente não menos importante, o anime Kakuryo no Yadomeshi. Aqui é engraçado porque, assim, começa que os Tengus têm um barco voador. Eles têm. Mas ignorando essa parte do barco voador, eles aparecem assim. E então, olhando as características, eles parecem todos serem Shotengu. Apesar do chefe deles ter o nariz um pouco mais comprido, em momento nenhum ele é designado como Rei Tengu ou alguma denominação como Grande Tengu. Ele simplesmente é marcado como chefe dos Tengus. Então, apesar de ele ter um nariz comprido, ele ter uma pele branca, ter asas grandes, pretas, ter toda a vestimenta, eu fiquei meio assim de afirmar, não, é um Daitengu. Porque na parte dos animes, já que eu tenho não só a parte que eu posso olhar a imagem deles, eu me preocupei muito com a questão também do que era falado durante os episódios. E realmente não foi ressaltado, esse aqui é o Grande Tengu, Sogyobo, ou Rei Tengu. Então, por isso que eu considero ele como um Shotengu. E aqui é interessante porque eles são muito paderneiros. Eu atribuí um pouquinho ao fato de que eles causavam muita desordem no passado, mas é porque aqui eles ficam bêbados
eles festam muito, eles não são muito fortes com bebida, então eles vão para essas reuniões e acabam bebendo demais e faz uma desordem gigantesca. Mas se você olhar na questão de aparência deles, manteve de novo a roupa do estilo Yamabushi, as armas em questão de luta, mas de novo, questão da personalidade, sim, eles são, principalmente o chefe deles, ele é um pouquinho rabugento, às vezes um pouco prepotente, mas acredito que seja realmente da personalidade do personagem que deve ter sido atribuído como eram os Tengus no passado. E aqui um ponto que não apareceu no outro anime que eu achei muito legal é o Uchiwa, o chefe Tengu, dá pra Almana, que faz parte da história, que esse Uchiwa, ele pode aparecer como um leque de 5 folhas, mas eu também já vi ele sendo como um leque de 5 penas, tipo peninhas no lugar, que basicamente a função dele é fazer uma grande ventania. Porque lembra que uma das características e habilidades do Tengu era fazer essas grandes ventanias? Então, às vezes eles aparecem como se fosse com as asas para poder fazer isso, mas também tem com esse leque. E ele deu esse leque super importante para a humana da história. Então, quando eu tava assistindo, eu fiquei muito emocionada. Eu fiquei, caraca, porque a primeira vez que eu vi, todo mundo no anime ficou assim, nossa, mas ele tá dando esse leque pra essa humana, como assim? Eu fiquei, gente, o que tem a ver, né? É só um leque, o que tá acontecendo aqui? Aí depois, conforme acontece os episódios, você vê que ele cria uma ventania, ela usa inclusive pra proteger um dos personagens. Então, é legal que assim, é uma sutileza. Se você não prestar atenção, se você não for olhar depois, você não vai entender a importância desse gesto. Então, pensando em todo esse histórico, lá do início, com Jaco Monogatari, até agora no anime, que é tipo, hoje em dia, realmente eles mudaram muito. Antes, às vezes, eles eram maus, mais carrancudos, queriam importunar todo mundo. Hoje em dia, não são necessariamente assim, a aparência deles mudou muito. Porque agora, se você reparar, a maioria é tudo humano. Não é parecido com o de antigamente. Os únicos que normalmente eu vejo quando aparecem que são mais parecidos ao passado é o Sojobo, que é o Rei Tengu. Talvez pela até própria figura imponente, para não perder essa identidade de Rei Tengu. Mas, de maneira geral, eu acho que sim, eles mudaram bastante, mas eu não acho que, por exemplo, eles vão sumir. Porque até foi engraçado que, nessa última Olimpíada, a Google criou um jogo utilizando várias dessas criaturas mitológicas japonesas. E teve o Tengu, olha ele aqui. E ele foi, assim, o estereótipo do estereótipo. Ele tem cara fechada, ele é vermelho, tem nariz comprido, tem as asas, tem aquele leque, o Uchiwa, que eu falei agora desse último anime. Então, assim, perfeito, sabe? E ele era um dos chefões que você tinha que derrotar. Então, eu não acho que vai sumir, independente que seja o Tengu ou vai ser o Oni pra frente, que eu também vou falar. Eu acho que, de maneira geral, vai ter sempre essa releitura, porque a sociedade vai usar sempre da maneira que for pertinente pra ela. Mas, pelo menos, você não perde, sabe? Não some. E claro que você pode assistir qualquer um desses 2 animes que eu falei, qualquer outro que tenha criaturas da mitologia japonesa e assistir sem saber nada. Você não é obrigado a saber, você também não precisa, mas faz tanta diferença, tipo, dá um sentimento diferente, você fica, X coisa, às vezes aparece que nem quando apareceu do leque, então assim, faz diferença. Bom, gente, por hoje é isso. Desculpa, eu me alonguei com certeza, porque eu me empolgo falando. Eu tento fazer o mais rápido e dinâmico possível, mas quando eu vejo eu falei demais. Eu espero que eu possa ter trazido um pouquinho de um assunto que às vezes vocês não conheciam muito, ou às vezes não conheciam de maneira geral, e que tenha sido proveitoso. E obrigada por terem ficado até agora. Se tiver qualquer dúvida, se tiver qualquer comentário, escreva aqui embaixo que eu vou ler. E semana que vem eu vou trazer 2 vídeos sobre o Oni nesse mesmo sistema. No primeiro eu vou introduzir e no segundo eu vou falar da análise em si. Então é isso, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau!